Bom dia, pessoal. Bastante feliz aqui de voltar a essa nossa não interação, né? Aqui à distância, não presencial, uma coisa que me entristece bastante não poder estar com vocês, mas ao mesmo tempo fico feliz de poder falar com vocês, mesmo que dessa forma tão limitada, né? Bom, hoje nós vamos começar o capítulo 4. É um capítulo muito importante, porque é o capítulo que nos leva da, da física quântica à mecânica quântica. Agora nós vamos começar a adentrar, né, o mundo quântico, né, de maneira ampla, né, e bem mais significativa. Nós vimos que, primeiramente, o Einstein, o Max Planck, introduziu a hipótese de quantização de energia para explicar o espectro de emissão do corpo negro. Em seguida, né, um desenvolvimento muito importante foi feito pelo Einstein, né, que foi a adoção da hipótese quântica num outro contexto, né, um contexto também ligado à radiação, mas, né, no caso a interação entre a radiação e a matéria, né, que é o chamado efeito fotoelétrico. E quando Einstein levou, né, a hipótese quântica do Planck para um domínio mais amplo, né, que foi o domínio do estudo da radiação, não só no contexto do corpo negro, mas em outros contextos, podemos dizer que a partir dali a física quântica começa a ganhar momento, né, a ganhar ímpeto, vamos dizer assim. E aí houve vários trabalhos importantes, né, que alguns a gente vai ver mais para frente, apesar de cronologicamente não serem posteriores. Por exemplo, o trabalho do Niels Bohr sobre o átomo de hidrogênio. Mas a gente vai também. A gente vai acabar no curso aqui, não vamos poder tratar de muitas contribuições, mas começou a haver um estudo amplo, né, de sistemas físicos, né, a partir de uma perspectiva quântica. Foi realmente o primeiro desenvolvimento da teoria. E isso levou, né, à consolidação da ideia da radiação, né, da radiação eletromagnética, podemos chamar de luz, né, de um ponto de vista com certo abuso de linguagem, uma vez que luz é algo que nós enxergamos, né, mas vamos considerar chamar de luz qualquer radiação eletromagnética e talvez chamar de luz visível, né, quando necessário, a luz que nós podemos enxergar. Então, com o trabalho do Einstein, né, e esse trabalho teve suporte posterior, né, de outros esforços, como nós vimos no capítulo 3, a ideia da dualidade entre radiação e partícula, entre onda e partícula, no caso da radiação, da luz, ficou bem estabelecida. Né? Pelo menos ficou sendo uma hipótese muito forte, né, no contexto físico da época. Só que é uma coisa bastante estranha, porque nós estamos acostumados a pensar em termos de dois polos, né, conceituais, o polo partícula e o polo onda. Né? A onda, por um lado, é algo espalhado, né? Você tem geralmente uma frente de onda, né? E essa onda se espalha, né? Se a gente jogar, por exemplo, uma pedra na água, né, a gente vê um padrão de onda que radialmente se espalha ali em todas as direções a partir do local onde nós jogamos a pedra. Né? E, por outro lado, a partícula é algo extremamente concentrado. Né? A gente considera muitas vezes partículas pontuais, que são até abstrações, né? Porque o ponto não tem dimensão. Né? Mas nós tratamos muitas vezes a partícula como uma partícula pontual, e isso mostra
que nós entendemos uma partícula como algo totalmente concentrado. Né? E aí a gente tende a categorizar, né, as coisas de acordo com esses dois polos. Né? Pelo menos a física classicamente fez isso, e eu acho que até hoje, conceitualmente, a gente ainda está preso, né, nesses dois polos, mesmo aceitando, né, que a radiação e a matéria não são nenhum dos dois polos, né, de maneira absoluta, como a gente vai começar a conversar aqui no capítulo 4 também. Mas a gente pensa muito nisso, né? Mas aí é uma questão importante, né? A física quântica, ela começa, né? Eu interpreto assim, né? Não só eu, mas eu vou falar que eu interpreto porque também eu não tenho uma autoridade filosófica assim para discorrer sobre a vanguarda, né? Do pensamento sobre a física quântica. Mas a forma como eu penso é que a física quântica explicita, né, o quanto a nossa linguagem, a nossa estrutura, né, de signos, né, de conceitos, né, é uma estrutura arcaica, grosseira, né, quando a gente chega nos domínios atômico e subatômico. Né. Na verdade, a gente está usando uma linguagem que vem lá dos nossos ancestrais, né, começa a ser construída provavelmente ali no tempo das cavernas já, ou pelo menos no Neolítico, e tem muito a ver com a visão mecânica de mundo, né, de certa forma, uma visão meio mecânica mesmo. Né? E, e a gente está tentando pegar esse arcabouço conceitual, né, que foi usado lá atrás para que a criatura humana, né, o ser humano, pudesse se comunicar, caçar, ter um mínimo de governo, né, etc. Nós estamos pegando isso e aplicando agora para o domínio do átomo, né, para o domínio subatômico. Falando de maneira figurada, né, esse domínio não tem obrigação nenhuma de funcionar de acordo com essa linguagem. Né? E, na verdade, a gente começa a encontrar coisas que contrariam a nossa intuição, né? E contrariam a nossa capacidade de expressão também, né? Ao ponto de que na física quântica, muitas vezes, a expressão mais precisa, praticamente a única expressão que você tem é a matemática, né? Que amplia, pelo menos, esse nosso poder de expressão. Né? A matemática nos permite expressar as coisas de uma maneira diferente da linguagem natural. Né? Bom, o fato é que a dualidade, então, no caso da radiação, que nós vimos no capítulo 3, ela leva, né, a uma situação de uma espécie de situação incômoda, né? Porque você passa a tratar a radiação, em alguns casos, como sendo uma onda, né? E a teoria do Maxwell é um exemplo bastante forte disso. Em outros casos, você passa a tratar a radiação como se fosse corpúsculo, né? No caso, por exemplo, da análise feita pelo Einstein do efeito fotoelétrico. Mas os físicos se perguntam, né, afinal, o que é a radiação? E aí o que se aceitou, né, foi que havia uma dualidade, onda-partícula. Né? A radiação teria caráter dual. Né? E em alguns experimentos ela expressaria o seu caráter de onda, em outros experimentos o seu caráter de partícula. Né? E isso ficou, né, na cabeça ali dos físicos da época. E é bastante interessante, porque aí surge um físico nesse contexto, um francês que a gente vai encontrar aqui, e ele faz o raciocínio reverso. Né? Ele pensa, se a luz que tem caráter de radiação, de onda, pode ter caráter de partícula, será que a matéria, que geralmente nós interpretamos como partícula, pode ter um caráter de onda? Né? Essa é a questão que nos é colocada pelas ideias do De Broglie. Né?
E aí, graças a isso, a gente começa a ter uma física que trata o elétron, né, as partículas em geral, como sendo ondas, né? E a partir daí surge a mecânica quântica, né? Então nós vamos ver exatamente esse caminho percorrido pelo de Broglie, e vamos analisar, né, justamente a proposta dele e as primeiras análises experimentais dessa proposta, né? Não vou chamar de confirmações experimentais, porque já falei aqui algumas vezes que você pode ter 1 trilhão de experimentos corretos, isso não quer dizer que condizem com a sua teoria, isso não quer dizer que você comprovou a teoria, né? Se a gente lembrar do caso do corpo negro, né, a análise do Paschen do espectro de emissão na região do infravermelho próximo dava pleno suporte à lei de Via, né? No entanto, quando a análise foi feita no infravermelho longínquo, a, a lei de Wien caiu, né? Então nós não podemos dizer que a análise do Paschen confirmou a lei de Wien, porque depois uma outra análise, na verdade, derrubou a lei de Wien, né? Então eu tomo muito cuidado com isso, porque às vezes a ciência é tratada de maneira desleixada, né, na mídia e mesmo por cientistas, né? E eu não gostaria, dentro das minhas limitações, mas não gostaria de fazer isso aqui. Bom, então já que a gente vai começar a falar mais dessa dualidade de partícula e onda, vamos tentar entender um pouco alguns fenômenos que são típicos de uma onda, né? Se a gente quer mostrar por exemplo, a matéria tem caráter de onda, a gente pode se perguntar que tipo de experimento eu posso fazer que é típico do conceito de onda, né? E tem 2 fenômenos que a gente vai ver aqui que são muito importantes, a difração e a interferência. Então, no caso da figura 4.1, aqui das notas de aula, a gente tem uma frente de ondas planas incidindo numa fenda, né? E se nós interpretássemos a luz como não sendo uma onda, né, a gente veria algo como na figura 4.2, né, veria a luz passando pela fenda e deixando um clarão exatamente na região aqui projetada, né, pela fenda. No entanto, em certas circunstâncias, né, dependendo do comprimento da fenda, você vê uma coisa bem mais complexa quando você analisa uma onda, né? Você vê um fenômeno chamado de difração, né? Eu tentei pegar aqui algumas imagens, vou mostrar aqui para vocês para a gente poder discutir, né? Então estou usando aqui a Wikipedia, e aí ela mostra aqui, especificamente essa figura é bem interessante, um padrão de difração, né? Então você tem ali a onda passando por uma fenda, e quando você analisa o detector depois dessa fenda, você vê um padrão, não apenas um sombreado, um iluminado ali na projeção da fenda, mas máximos e mínimos, né? Na verdade, você não vê apenas um clarão ali logo depois da fenda, você vê que esse clarão tem um certo espalhamento e que são gerados mínimos acima e abaixo ali na figura do clarão. Mínimos e máximos, né? Na verdade, os pontos iluminados em cima são máximos, né? E os pontos iluminados embaixo são máximos também, e as regiões escuras são mínimas. E aí você tem esse gráfico mostrado ali que dá a intensidade da luz, né? Então a gente vê que a intensidade tem um pico logo na região da fenda e depois tem alguns máximos ali na região ao lado da fenda, né? Quer dizer que de alguma maneira a frente de onda se espalha, né, quando ela passa na fenda, e com isso há uma interferência, como se a gente enxergasse uma interferência entre os próprios pontos da frente de onda, né? E aí você gera um padrão de máximos e mínimos de difração. Esse é o fenômeno de difração, uma espécie de um espalhamento da luz pela passagem por uma fenda ou até mesmo por uma borda também, né?
Então aqui a gente vê também alguns exemplos, né, de difração, inclusive em ondas mecânicas de água. Aqui, né, a gente vê a água aqui, no caso, entrando, a água vem ali daquela, não sei se é o mar ou se é acho que é o mar, e aí a maré empurra a água naquela fenda, né, que no fundo é um trecho estreito ali de pedra, e observem como depois da fenda, né, aqui nessa região, logo depois, a frente de onda fica um arco de circunferência. Né? Ela deixa de ser plana, né, como a gente imaginaria, com uma onda que vem ali de um espaço muito grande, e ela passa a ser espalhada, a ter uma frente de onda circular, esférica. Né? Circular, né, no caso, porque é bidimensional. A água está em duas dimensões, né, vamos considerar. E, portanto, a frente é espalhada. Né? É exatamente isso que causa o fenômeno de difração. Né? Ele tem a ver exatamente com isso. E aqui a gente tem também um exemplo, né, de um padrão de... Até dói o olho aqui olhar para isso, mas as ondas planas entram na fenda e depois são espalhadas, e a gente vê, inclusive, máximos e mínimos ali depois da fenda. Eu não quero entrar muito assim na teoria da difração aqui, porque eu acho que não é tanto o tema do curso. Né? Mas o princípio, né, da, da difração, né, é entendido muitas vezes a partir do chamado princípio de Huygens. Né? O princípio de Huygens, ele... deixa eu voltar aqui. Isso. O princípio de Huygens, ele prevê que você interprete, né, na verdade, uma frente de onda como sendo infinitos irradiadores pontuais. Então você imagina uma onda plana, aquela frente, né, que a gente representa como uma reta, sendo na verdade inúmeros pontinhos que estão emitindo ondas com simetria circular, e quando essas ondas se combinam, você tem uma frente de onda plana. Quando você tem a passagem da frente de onda numa fenda, você elimina uma parte dos irradiadores que são bloqueados. E aí você pode interpretar, né, que a fenda, se você dividir a fenda no meio, você interpreta, na verdade, como se você tivesse um conjunto de radiadores à esquerda da fenda, um conjunto de radiadores à direita. E aí você analisa a interferência construtiva ou destrutiva dos irradiadores nas duas partes, nos dois hemisférios. Né? E aí com isso você consegue chegar numa expressão, né, que no caso para o primeiro mínimo de intensidade, a primeira interferência destrutiva, né, 4.1, e depois para o enésimo mínimo de intensidade, quando você divide a fenda em mais partes. Né? E se você utilizar, né, aqui no caso o mínimo, poderia achar uma expressão para o máximo também, e essa expressão desse mínimo que explica, né, de certa forma, esses máximos e mínimos aqui de intensidade, né, do gráfico aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, né? Então quando a gente vê ali em cima, a gente vê uma fita, né, que é o aparato, e vê que a luz passa pela fenda, ela não gera só um clarão no centro, ela gera um clarão no centro que se espalha, e máximos e mínimos laterais. Está meio difícil de ver aqui os máximos, mas está bem fraquinho, mas dá para ver. Né? E aí a gente vê a função de intensidade em vermelho, então a gente vê que a intensidade é máxima no meio da fenda, mas existem picos depois de intensidade e mínimos, né, ao lado também. Esses mínimos são causados por interferência destrutiva entre os irradiadores pontuais que a gente interpreta, né, como sendo os componentes da frente de onda antes e depois, né, de passar pela fenda, mas depois há um corte, né, de uma parte dos irradiadores, e os máximos são interferência construtiva. Isso é a ideia de difração. Quando a gente analisa o caso de duas fendas, né, que é um experimento muito famoso também,
associado muitas vezes ao nome de um físico chamado Thomas Young, a gente observa a passagem da luz por duas fendas e aí a interferência, né, da luz que passa por uma fenda com a luz que passa por outra fenda. Isso gera um padrão que está colocado à direita ali na figura, né, um padrão de máximos e mínimos, regiões escuras e claras. Né? Então isso só acontece com ondas, não acontece com partículas, porque as partículas não são espalhadas, então elas não interferem, né? As partículas que passam por uma fenda com as partículas que passam por outra fenda. Né? Então, na verdade, isso é um fenômeno típico de ondas, né? A interferência e a difração também. E aí tem aqui nas notas de aula uma expressão, né, para os máximos e mínimos de interferência. Está dada aqui ali D é a distância entre as fendas e lambda é o comprimento de onda da luz utilizado. Né? Então, por que a gente está falando disso? Né? O curso não trata de ótica física, nada disso, né? Mas é só para deixar claro, né, que os experimentos de difração e interferência com os seus máximos e mínimos são experimentos típicos de onda. Né? Experimentos que só são interpretáveis como sendo ligados ao conceito de onda. O conceito de partícula não dá conta desses experimentos. Né? E aí surge o pulo do gato, né? Que é o trabalho, né, de um físico chamado Louis Victor de Broglie. Né? Eu acho que eu não estou pronunciando certo o nome dele, né, porque é um nome, o sobrenome, né, Broglie, talvez porque é um nome italiano, na verdade, né, de origem italiana. Então não sei se falava de Broglie ou de Broglie. Se vocês descobrirem alguma coisa, me contem nas nossas aulas também, né? Presenciais não, em tempo real. Então eu vou chamar aqui de de Broglie por uma questão de costume, mas eu ressalto aqui que eu não tenho certeza se é a pronúncia correta. Né? Então esse físico ele serviu, né, as forças armadas francesas na Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de uma brutalidade incrível. Né? E depois, né, esse físico, o de Broglie, se juntou ao seu irmão Maurice, que chefiava um laboratório de física, né, em que se estudava o efeito fotoelétrico e outros assuntos de vanguarda. E ele pensou o seguinte, né, que em 1923 ele relatou a intuição dele. Em 1963 ele relatou a intuição que ele teve em 23. Após longa reflexão e isolamento, ocorreu-me repentinamente a ideia, durante o ano de 1923, de que a descoberta feita por Einstein em 1905, o caráter dual da radiação, deveria ser generalizada e estendida a todas as partículas, particularmente, com perdão da repetição, né, partícula, particularmente, aos elétrons. Né? Então ele mostrou que, ele pensou, na verdade, o seguinte, poxa, se a luz que tem um caráter de onda, tem um caráter de partícula, será que essa dualidade, né, não se aplica também ao que a gente considera como partícula, né, como um elétron, né, por exemplo? Então ele falou, poxa, se a radiação tem caráter de corpúsculo, por que a matéria não tem caráter de onda? Né, grosso modo foi isso. E aí ele imaginou que os elétrons e as demais partículas teriam uma onda fictícia associada, que teria um comprimento de onda, teria uma frequência, né? E aí com isso surge a noção pela primeira vez de um comprimento de onda, uma frequência, um caráter ondulatório aplicado à matéria. Né? A gente passa a enxergar, por exemplo, um elétron, que a gente fala muito do elétron porque ele é muito pequeno. Né? Então esses fenômenos às vezes são mais fáceis de perceber. Né? Então o que ele mostra é que mostra não, né? Que ele conjecturou na época foi que corpúsculos, partículas, matéria
também deveria ter caráter de onda. Ele pensou que quando um elétron está se movendo, por exemplo, você pode imaginar uma onda associada a esse elétron, né? E não só isso ele pensou o seguinte: essa onda provavelmente ela pode sofrer difração, pode sofrer interferência. Então ele não falou simplesmente assim, o elétron tem uma onda associada, mas olha, essa onda não dá para detectar, porque senão seria uma hipótese cientificamente inútil, né? Ele pensou, não, essa onda, eu acho que existe uma onda associada e ela pode, como qualquer onda, sofrer difração e sofrer interferência. Então, quer dizer, isso abre um caminho para que você teste a hipótese dele, né? Porque se você pegar agora um feixe de elétrons, fizer um experimento de difração ou de dupla fenda e perceber que há um padrão de interferência, você está dando suporte à hipótese dele. Você está mostrando que uma partícula, que é o elétron, tem um caráter eventualmente de onda também, né? Então é exatamente esse o percurso intelectual que o de Broglie fez, né? Ele pensou com uma questão meio que de simetria, né? Se a radiação tem um caráter dual, por que a matéria não tem? Se a matéria tem um caráter dual, ela tem que ter algum tipo de onda associada e essa onda deve sofrer os efeitos típicos de difração e interferência, né? Então, com isso, você fecha um pacote completo, né, de conceitualização e de possibilidade experimental de teste, né? Porque é o que eu falei, você falar que existe uma onda, mas ela não afeta o comportamento da partícula, não adianta. É que nem você falar assim, todo elétron tem um pequeno gnomo que fica em cima dele ali, né, do elétron, só que não dá para detectar esse gnomo, né? Ele não tem efeito nenhum. Não dá para dizer que o gnomo não existe, né? Mas vamos dizer que cientificamente ele não é pertinente, né, dos modelos científicos. Mas a onda do de Broglie não era um gnomo. Ele imaginava que ela poderia sofrer sim difração, né? Ele introduziu essas ideias na tese de doutorado dele, que ele defendeu em 25 de novembro de 1924, quase 100 anos atrás. E ele fez uma declaração, né, que ficou registrada, né, novamente eu agradeço ao biógrafo Abraham Pais, né, que deixou registros muito importantes ligados ao Einstein, né, e esse trabalho tem a ver com Einstein também, a gente vai ver. E aí, em 1923, o de Broglie fala: escrevi o texto da tese de doutoramento, queria apresentar para obter o título de um doutorado em ciências, né? E mandei fazer 3 cópias. Entreguei uma destas ao Sr. Langevin, um grande físico francês, né? Um físico já muito reconhecido nessa época, que foi o orientador, né, do de Broglie, na linguagem mais próxima de hoje. Provavelmente ele deixou a cópia com Langevin para dizer se o texto poderia ser aceito como uma tese, né? O Langevin, provavelmente um pouco perplexo com a novidade das minhas ideias, pediu-me que lhe fornecesse uma segunda cópia datilografada da tese, datilografada, né? Não sei se vocês chegaram a ter contato com a máquina de escrever, né? Mas seria uma cópia batida, como a gente falava, bater a máquina, né? Digitar a máquina de escrever, e máquina de escrever mecânica mesmo, né? Não elétrica. E aí o Langevin pediu essa cópia para mandar ao Einstein, né? E o Einstein então leu o trabalho do de Broglie e falou que achava as ideias muito interessantes, né? E isso foi o suporte que faltava para o Langevin aceitar o trabalho do de Broglie como um trabalho digno de um doutorado em ciências, né? E então o apoio do Einstein a essas ideias novas, e o Einstein era uma pessoa que sabia incentivar os físicos mais novos, né? Embora a gente vai ver que mais para o final da carreira ele acabou tendo um ponto de vista muito conservador, né, com respeito à física, mas ele apoiou muito, né, a ideia do de Broglie. Então o Pais brinca que o físico alemão, né, além de ser um dos pais da física quântica, porque ele foi quem propôs a lei do efeito fotoelétrico, ele foi o único padrinho da mecânica ondulatória, né, porque o trabalho do de Broglie levou a mecânica ondulatória, e o Einstein foi muito importante para dar suporte a essa ideia, para que ela pudesse pelo menos ser aceita, para ser analisada pela comunidade.
Então, o que o de Broglie propôs? Eu vou falar em termos bem simples. Né? Ele propôs que uma partícula com momento linear P, então se você tiver um elétron, um próton, uma partícula qualquer com momento linear P, você poderia associar a ela uma onda com um comprimento de onda igual a H sobre P. Né? Se vocês se lembrarem, essa expressão 4.5, que a gente está associando agora a uma onda de matéria, é a mesma expressão que o Compton associou ao lambda do fóton. Né? Compton definiu no capítulo 3 o momento linear do fóton como sendo H sobre lambda. Então nós podemos escrever a equação 4.5, lambda é H sobre P. Né? Então ele está, na verdade, o de Broglie está propondo para o elétron a mesma expressão de comprimento de onda que é adotada para o fóton. Né? Então a ideia dele é bastante coerente, né, com a noção que ele queria dar de que a dualidade era válida tanto para a radiação quanto para a matéria. Ele colocou também, como está na equação 4.6, que a frequência das ondas associadas à partícula seria igual a E sobre H. E seria a energia total relativística e H seria a constante de Planck. Então ele deu uma expressão para o lambda e uma para o F. Se a gente pegar lambda F vezes F, que é a velocidade, a gente vai ver que dá uma velocidade, como mostrado na equação 4.7, que é maior que a velocidade da luz. Isso poderia parecer um contrassenso, falar, nossa, a onda associada ao elétron tem uma velocidade maior que a da luz, mas na verdade não. Essa velocidade que está em 4.7 é a chamada velocidade de fase da onda. Né? Mas a propagação do elétron tem a ver com a chamada velocidade de grupo, né, que é o que está na figura 4.5. É como se você tivesse o elétron tivesse uma onda associada, como se fosse um pequeno pacote de onda, né, como está na figura 4.5. Então você tem uma onda localizada ali, né, e essa envoltória vermelha dá mais ou menos a localização da onda, né, a localização do elétron, por exemplo. E aí você vê em azul que, na verdade, essa onda, por ser uma onda, ela é oscilante, né? Ela tem máximos e mínimos, e a velocidade com que essas oscilações se desdobram ali dentro do pacote é a velocidade de fase. Ela pode ser maior que a velocidade da luz, porque ela não transporta informação nem energia. O que transporta informação e energia é o conjunto dessa onda aqui. Né? É o pacote como um todo, que é o que se chama se chama velocidade de grupo. Né? E aí você mostra que a velocidade de grupo é igual à própria velocidade da partícula. Então, uma partícula com velocidade v tem um grupo de ondas, né, que é esse pacote de ondas que se move com velocidade v. Né? Então, não há nenhuma contradição com a relatividade, com ter uma velocidade maior que a da luz, nada disso. Né? Isso ocorre, inclusive, com ondas eletromagnéticas também, em algumas circunstâncias. Né? Essas ondas têm uma velocidade eletromagnéticas, têm uma velocidade de fase maior que a da luz, mas a velocidade de grupo não é. Né? Então isso não causa nenhum problema para a relatividade. Essa velocidade de fase é uma velocidade meio... não é fictícia, mas ela não é nada fisicamente tão relevante assim, nesse fenômeno. Né? Então eu não vou entrar nisso aqui também, vocês vão estudar Eletromag 2 e vão ver isso em mais detalhes. Então o que eu queria lembrar aqui é que o comprimento de onda da onda associada ao elétron é H sobre P. É isso que eu queria deixar registrado aqui. Uma coisa importante é que o de Broglie não só forneceu uma hipótese, mas forneceu um caminho experimental para que essa hipótese fosse posta à prova. Né? E o trabalho do Davidson e do Germer, que eram do Bell Labs, né, dos laboratórios Bell, um lugar extremamente importante para pesquisa no século XX, eles fizeram uma experiência que forneceu os primeiros resultados favoráveis à ideia de de Broglie. Né? Então, o que está na figura 4.6 foi o que eles fizeram. Né? Eles fizeram um feixe de elétrons incidir num cristal, e aí eles tinham um detector que verificava a intensidade do feixe de elétrons espalhado pelo cristal para qualquer ângulo φ. Então esse detector, você podia mudar o ângulo φ em que esse detector estava posicionado,
e verificar a intensidade do feixe de elétrons que chegava naquela direção. Né? Por que o de Broglie usou por que o Davidson e o Germer usaram um cristal? Porque o cristal funciona como uma espécie de uma rede de difração microscópica. Né? Eles sabiam que para verificar os efeitos de difração no comprimento de onda típico de um elétron, eles precisariam de uma fenda, um conjunto de fendas muito pequeno. Né? E não havia tecnologia na época para criar essas fendas em laboratório. Então eles resolveram utilizar o cristal como se fosse, pela regularidade do cristal, né? O cristal é um arranjo regular de átomos. Né? E eles usaram o cristal para funcionar como uma grade de difração microscópica ali. Né? Pela própria natureza do cristal, a gente tem aqui uma figurinha, né, na figura 4.7, super simples, que mostra os átomos do cristal ali todos arranjados bem organizadamente. E aí você pode ter diferentes planos em que há difração, em que há o espalhamento da luz, e a luz de diferentes planos interfere, gerando o fenômeno de difração, gerando os máximos e mínimos. Né? Então, esse uso dos cristais como grades de difração não era novo. Era novo para elétrons, mas para radiação não era. Né? O Max van Laue e os Bragg, William e Lawrence Bragg, que eram pai e filho, eles investigaram o espalhamento de raios-x. Raios-x também tem um comprimento de onda pequeno, e eles analisaram o espalhamento de raios-x em cristais. E eles verificaram que havia, né, a radiação ela incidia em diferentes planos do cristal, o cristal é regular, e aí a radiação que era espalhada por diferentes planos interferia, gerando máximos e mínimos de difração. E eles mostraram na equação 4.9 uma fórmula para você obter, né, os máximos e mínimos de difração em função do comprimento de onda da luz, do raio-x no caso, e da distância interatômica ali dos planos, né, de espalhamento. E aí, se você preparava um cristal adequadamente, você sabia quais seriam os planos de espalhamento e quais seriam as distâncias interatômicas, né, envolvidas. O Davidson e o Germer falaram o seguinte: os Bragg, né, o pai e o filho, espalharam raios-x em cristais e obtiveram uma expressão teórica para os máximos e mínimos, né, de espalhamento, que é a equação 4.9. O que o Davidson e o Germer pensaram foi o seguinte: vamos agora considerar que a gente faça incidir um feixe de elétrons num cristal, e aí o elétron agora nós consideramos que tem um comprimento de onda igual a H sobre P, que é o que o de Broglie propôs, e aí nós vamos ver se a equação 4.9 funciona para elétrons também. Como você vai detectar os elétrons? Eu vou fazer um detector de corrente, né, no fundo um detector de intensidade de feixe de elétrons, e vou analisar se essa intensidade tem máximos e mínimos também, da mesma forma que a radiação, os raios-x têm. Né? Então eles vão usar a expressão do Bragg, que vale para raios-x, vão usar para elétrons, né? Como se o elétron fosse uma onda, né? Como o raio-x é uma onda eletromagnética. E foi exatamente, né, o que se verificou aqui. Né? O Davidson e o Germer verificaram, né, que a expressão de Bragg que era válida, né, que usando a equação 4.9 eles conseguiam chegar num comprimento de onda que era condizente com a hipótese do de Broglie, que é a equação 4.5. E aí, graças a esse espalhamento dos cristais, eles conseguiram mostrar que o experimento dava suporte a ideia do de Broglie. Né? Essa onda, de alguma forma, interferia. Né? A onda que o elétron tinha associada, ela sofria interferência, sofria difração. Uma coisa interessante é que mesmo se você incidir um elétron de cada vez, você verifica o padrão de interferência, né? O que é mostrado aqui na Wikipédia. Vou mostrar aqui para vocês. Você tem aqui um padrão, né? Aqui no caso você começa com
alguns poucos elétrons sendo espalhados primeiramente, e à medida em que vão incidindo mais elétrons depois de uma fenda dupla, vai formando um padrão, né, de maior intensidade nas regiões em que incidem mais elétrons e menor intensidade nas regiões que incidem menos elétrons, mesmo passando um elétron de cada vez, né? Então essa interferência não é uma interferência de dois elétrons, as ondas. Não, a onda de um único elétron, quando ela passa na fenda, ou quando sofre difração, ela interfere, ela gera interferência, né? Então é um experimento muito bonito, né? Se você faz com um elétron de cada vez e você vê que ainda assim há um padrão de máximos e mínimos, como é esperado de uma onda, né? O Davidson e o Germer viram isso para o espalhamento em cristais, e um outro físico chamado George Paget Thomson, né, verificou também, né, um padrão de difração, espalhamento, né, em cristais com difração. Ele não usou uma única rede como o Davidson e o Germer, usou uma configuração de cristal que havia várias redes, de certa forma, e verificou que havia um espalhamento condizente com o que ocorria para raios X também. Então ele mostrou, grosso modo, né, que os elétrons têm um padrão de difração igual ao padrão de difração que a radiação tem, que os raios X têm, para comprimentos de onda equivalentes, né, para elétrons com comprimento de onda de de Broglie análogo ao comprimento de onda dos raios X. E, então foi uma outra experiência que deu suporte à ideia do de Broglie, né? E aí, em 1961, um cientista chamado Jansson, ele criou as fendas mesmo, né? Aí já havia uma tecnologia de química, né? Tecnologia ligada hoje à eletrônica, né? De corrosão de materiais ali. Ele conseguiu criar fendas microscópicas ali, fez os elétrons incidirem nas fendas e verificou que havia interferência, né? Então, nos 3 casos, foi verificado que havia interferência quando você tinha um feixe de elétrons passando por algum tipo de rede de difração, ou rede de interferência, né? Podemos chamar de qualquer forma. Então, o Davidson e o Germer usaram planos de um cristal, o Thomson usou uma configuração que equivale a vários planos de cristal, e o Jansson construiu as fendas efetivamente. Nos 3 casos, o feixe de elétrons sofreu difração ou interferência, e o comprimento de onda de de Broglie foi válido, né, para analisar esse padrão de interferência gerado, né? Então isso que é importante, né? Esses 3 testes experimentais, na verdade os 2 primeiros são mais importantes porque eles foram os primeiros testes, né, que foram feitos. E aí quando isso aconteceu, a ideia da matéria como onda ficou consolidada, e aí a mecânica quântica deslanchou, né? O do Jansson é interessante porque ele faz mesmo um experimento de fendas clássicos, né? Ele gera as fendas ali num material microscópico ali e joga o feixe de elétrons, e verifica a interferência, como um experimento de dupla fenda clássico, né? Então, todos esses experimentos hoje são bem conhecidos, né? São coisas que os cientistas analisam cotidianamente, esses fenômenos de interferência e difração em matéria, né? Até aqui na Wikipédia, a primeira figura que tem, né, quando fala do experimento de dupla fenda, é exatamente um dupla fenda com um feixe de elétrons, né? Os elétrons incidem ali numa dupla fenda e você vê o detetor de elétrons ali apresentar máximos e mínimos, né? Uma detecção maior de elétrons nas regiões de máximos e uma detecção menor de elétrons nas regiões de mínimo, né? Então, esse experimento, mesmo se você fizer com um elétron de cada vez, ele gera o padrão de interferência, né? Então é algo fantástico e algo que tira qualquer dúvida de que existe um caráter de onda na matéria. É inegável, né? A matéria não é uma partícula clássica. O elétron, por exemplo, não é uma partícula clássica, né? Não é uma bolinha como a gente imagina. Ele tem um caráter de onda, né?
E isso fica claro com a proposta do de Broglie com esses experimentos. E é isso que abre caminho para o estudo, né, desse comportamento ondulatório da matéria, que acaba levando a mecânica quântica, né, como formalizada por Heisenberg e por Schrödinger, principalmente. Schrödinger faz a equação de onda. Né? A equação de Schrödinger é uma equação de onda para essa onda de matéria que o de Broglie propôs. Né? Então, o que nós vamos ver no capítulo 5, no próximo capítulo. Mas antes disso, a gente vai ver o chamado princípio da incerteza de Heisenberg, que é um princípio né, que começa a mostrar a estranheza dessas coisas. Né? Mostrar que esse caráter de onda não é uma coisa inofensiva, não. Ele tem consequências muito sérias, né, muito interessantes, e que colocam em xeque de uma maneira muito significativa a física clássica. É o que nós vamos ver na próxima aula, né? E depois vamos começar a ver a equação de onda para essa onda de matéria, que é a equação de Schrödinger. Ok? Então vou parar por aqui e desejo que vocês fiquem bem e mando um grande abraço. Até a próxima.